aprendizado nessa noite, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Entendam, segunda mensagem do Advento, o tempo de esperança e paz, falando na semana passada sobre a segunda vinda do Senhor, esse Senhor e esse Advento que ocorre em dezembro, mas entenda, o que comemoramos no Advento e no Natal não é a data 25 de dezembro, isso não tem tanta importância, inclusive vamos fazer o culto no dia 22, a grande importância de comemoração é de fato o Jesus que mudou, que transformou a história a partir do seu nascimento. Isso é fato para ser sim comemorado, sempre, não só uma vez por ano. Digo inclusive que temos o Dia dos Pais culturalmente, só que a gente precisa ser bons filhos o ano todo. Temos os Dias das Mães, temos vários dias comemorativos. Isso culturalmente também aconteceu com o Natal, mas o que importa é que esse Jesus seja de forma clara o Cristo e o menino que nasceu em nossos corações todos os dias do ano. Esse Advento, então, o tempo de preparação. Esse Advento, então, é a preparação para essa comemoração, não de um dia específico, mas de um acontecimento histórico. Um acontecimento que tem como centro o menino que nasceu, o Jesus Cristo que se tornou homem, que habitou entre nós e transformou a nossa história, porque estávamos perdidos e fomos achados. Tudo bem, mas hoje, a partir do Evangelho de Cristo, registrado por Lucas, vamos analisar e aprender a partir de um personagem. Que personagem é esse ali, irmãos? Diga aí para mim. João Batista. O personagem de hoje é João Batista, o último profeta da antiga aliança. O último profeta. Aqui a palavra do Senhor vem a João e ele agora vai, enquanto Advento, ele vai preparar o caminho de Jesus para que o seu ministério aconteça e comece. Ao final de hoje, vamos perceber também como como a morte e a ressurreição de Cristo pode também impactar em nós, enquanto preparadores de um caminho, propagadores de uma verdade para a volta de Cristo. O Advento é preparação para esse Jesus que nasce. E esse texto, ele acaba situando João, primeiro em um contexto político, depois em um contexto religioso. Versos, acho que é do 1 ao 2, vê aí, a partir do 1 até o 2, ele situa o chamado, a ordem, a profecia de João dentro de dois contextos, um contexto político e um contexto religioso. O político é que ele diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lissânias, tetrarca de Abilene é isso, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Ele fala de um grupo de pessoas, de poderosos, que colocava João e a vinda o início do ministério de Jesus dentro de um contexto político. E ele fala de Anás e Caifás como sumos sacerdotes, colocando Jesus e João, anunciando e preparando o Advento dentro de um contexto religioso. E não precisa a gente se aprofundar tanto nesse contexto histórico, irmãos, para entender que esse contexto histórico é um contexto histórico que já vem de muitas lutas, que já vem de um histórico de poder inflexível, de um histórico de um poder maior, de um histórico de um poder já considerado ali pela cultura muito grande. E não precisamos pensar muito para entender e para perceber que o Herodes aqui foi aquele que mandou matar quem? Todos os primogênitos, Todos os bebês do sexo masculino, na verdade. Todos os bebês do sexo, para que Jesus não pudesse iniciar e manter o seu ministério. Entenda que nesse contexto de um Herodes que manda matar os bebês para que Jesus não venha ao mundo com o seu ministério, é meio que já um entendimento de que não haveria espaço no cenário político para um novo rei, para um novo governo,
para um novo Senhor. E quando João agora recebe a ordem de anunciar esse novo Senhor, ele está trazendo a um cenário político o governo dos governos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas num cenário também religioso, difícil. Num cenário parecido nós podemos viver enquanto mergulhados em uma cultura política e religiosa, às vezes um pouco parecida com a cultura de João. A questão é que diante da cultura política, em que era difícil João aparecer dizendo que haverá de vir ao mundo um Rei dos reis e um Senhor dos senhores, mas também para aquelas religiões e os religiosos, era difícil também fazer isso, mediante também o local que João estava, as suas condições. Mesmo assim, João, a partir daqui, vamos ver, ele começa agora a sua missão de anúncio do advento, de preparação para a vinda de Cristo, e podemos aprender com elas. A partir disso, primeiro, porque também fomos chamados para esse advento, também porque fomos chamados para essa anunciação. João nos inspira a também anunciarmos Cristo do advento em tempos difíceis, politicamente, culturalmente, religiosamente, em religiões. Nós fomos chamados para, assim como João, anunciar Cristo, anunciar o menino que nasceu e o Cristo que redimiu os nossos pecados. E é dentro desse cenário, irmãos, que a gente já começa a ver que João já começa a fazer tudo isso em um local, e esse local que ele convivia e vivia era o deserto, né? O deserto onde ele pregava essa palavra, acaba que foi um deserto que muitos também receberam. E quando olhamos para a figura do deserto, nesse texto, a profecia que parte a partir do deserto, conseguimos também perceber que vários outros desertos ao longo da história da igreja, ao longo da história do cristianismo, foram utilizados por Deus também para transformar esse mundo. De fato, o fato histórico de Deus encarnado, prometido desde a queda, profetizado por séculos e se concretiza na vinda de Jesus, esse é o cerne, esse é o ponto central da mensagem de João a partir daqui e em condições também de deserto. Mas beleza, nessa aplicação desse cristianismo e desse advento e dessa preparação que vem e que veio e que redimiu e transformou nossas mentes, o texto diz no verso que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, nesse deserto. Vê aí no teu versículo, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Outra compreensão, irmãos, para que a gente entre mais a fundo no texto, é que a palavra, profecia, não veio a Tibério, não veio a Pôncio Pilatos, não veio a Herodes, não veio aos grandes desse tempo. A palavra e a profecia veio a João e veio no deserto, mas essa palavra vem no deserto a um homem que era estranho, que comia coisas estranhas, que estava num lugar estranho, e enquanto Deus tinha vários governadores e vários reis e vários poderosos para contar, ele chama o homem que come coisa estranha, que se veste estranho e que está num local estranho, no deserto. E podemos também, no advento, compreender a partir disso que Deus nos chama, independente das nossas habilidades, para a anunciação desse Jesus que nasceu, desse advento, para a anunciação do pecado que é redimido e perdoado a partir do nascimento de Cristo e a partir do encontro desse Cristo. João agora começa a compreender e agir em torno dessa missão e dessa realidade de ser preparador, advento, preparação. Nós precisamos agir em torno da preparação do advento, do anúncio e da preparação de um povo para se encontrar com o seu Senhor. Que bênção! Tudo isso. Abraão recebeu palavra também parecida, Samuel, Natã, Elias, enfim. A grande pergunta, irmãos, parando aqui,
Tudo bem, a palavra veio sobre João para anunciar o advento, mas como podemos ser também mensageiros impactados pela mensagem do advento, ou como mensageiros desse advento? Aí você vai para o versículo de número 3, tá? E a primeira coisa desse versículo vai ser batismo, arrependimento e perdão de pecados. Leia aí comigo, vai. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Ponto 1, repete comigo. Conteúdo, diz, conteúdo. Mas diz mais forte para gravar, conteúdo. Porque lá na frente eu pergunto, vocês não sabem mais. Diz mais uma vez, conteúdo. O que fazer para sermos, então, impactados enquanto anunciadores desse advento? Primeira, fidelidade ao conteúdo. Qual era o conteúdo que João disse? Tudo bem, eu recebi do Senhor o chamado para preparar a vinda de Cristo, e o conteúdo que eu vou pregar é esse. Qual? Versículo 3. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Conteúdo, irmão. O conteúdo da nossa pregação para anúncio do Natal é um só. O arrependimento para perdão de pecados. Aqui, João já tinha nesse tempo um público que esperava uma mensagem focada nos seus interesses. João já tinha aqui um certo público que queria ouvir palavras bonitas. Logicamente, e hoje em dia não é diferente. Nós queremos ouvir que o dízimo que a gente vai colocar aqui na frente vai retornar aos nossos bolsos 2, 3, 4, 5 vezes mais. Irmãos, contribui, semeia mais, dê mais dinheiro, porque isso vai voltar para a sua conta multiplicado. E a gente quer ouvir a palavra que a gente vai conquistar e que Deus vai nos dar e nos dar e nos dar. E que a nossa semana será uma semana frutífera financeiramente. E se não for, e se não acontecer, e se não curar, o que acontece? No advento, enquanto falamos de Natal, de Jesus, do Cristo que veio, Deus está sendo claro, e João também, em relação ao conteúdo pregado. O conteúdo pregado para os tempos de Natal e para os dias de advento e para a preparação é um só. É que eu preciso anunciar que existe um arrependimento que vai culminar em perdão de pecados. Virando a moeda, só existe perdão de pecados por meio do arrependimento. João aqui, ele estava tendo um cuidado em relação à adesão e à conversão. Quando eu levanto a mão aqui, que a gente termina o culto, a banda toca um som bonito, nota menor, e eu digo assim, você quer aceitar a Cristo como teu Salvador, você vai, levanta a mão, isso é conversão ou adesão? Quando eu levanto minha mão e digo, eu quero me converter, pastor, isso é conversão ou adesão? Isso é adesão, até que eu saia por aquela porta e tenha vestígios de que o meu pecado foi transformado, e de que eu tive frutos de arrependimento, e que se eu tinha amante, agora eu não tenho mais amante. Se eu tinha pecados de mentira, agora eu luto diariamente contra ele. E se eu tinha pecados graves em relação ao Senhor, esse meu levantar de mão enquanto conversão, ele só pode de fato ser uma conversão se eu tenho perdão de pecados por meio de um coração arrependido, entenda? A mensagem, repita, conteúdo. O conteúdo era um só. Vocês precisam se arrepender para perdão de pecados. Jesus vai nascer e ele vai redimir todo o seu povo. Mas entenda, só há um caminho. Arrependam-se para que os seus pecados sejam perdoados. Com 3 anos de idade, eu compro um presente para o meu filho Estevão, e ele olha para mim, chega da escola, e alguém disse a ele que foi o Papai Noel que deu aquele presente. Só que eu tive que frustrar Estevão, porque eu olho para ele, e eu digo, meu filho, não foi o Papai Noel que deu esse presente. Afinal de contas, papai trabalhou o ano todo, e trabalhou duro.
teve que ir lá na ReHap e comprar esse presente aí. Então não vou permitir que qualquer um chegue e diga que foi Papai Noel. Foi não, Papai Noel sou eu. E ele olha para mim frustrado, mas é melhor uma frustração verdadeira do que uma mentira com um cheiro de perfume. E ele, a partir dali, começa a entender que podem dizer a ele que o Papai Noel vai dar presente, porque não, é o meu pai que vai comprar. É o meu pai que comprou. Olhar para os nossos filhos e prepará-los para o advento é simplesmente ser fiel ao conteúdo. Repete, conteúdo. Que você precisa se arrepender para perdão dos pecados. Olhando para João, ele foca nesse conteúdo, irmãos. O que fazer para viver o advento, a preparação do Natal? Focar em uma só coisa, que Jesus nasceu para perdão de pecados por meio de arrependimento. Amém? O Senhor nos chamou para sermos assim como João, preparadores do caminho de Cristo. Afinal de contas, ele virá pela segunda vez e vai tomar o seu povo, para preparar esse povo, mas por meio do arrependimento e do perdão de pecados. E ele prega isso, e ele tem cuidado com essa adesão. A adesão de que, entende, irmãos, essa adesão, ela está cada vez mais presente em nosso meio, em que eu posso levantar a mão e continuar fazendo tudo o que eu fazia. Não precisa se arrepender, não precisa mudar. Eu consigo frequentar os cultos de domingo e ficar com as minhas 2, 3, 4 amantes durante a semana e está tudo certo, porque eu aderi ao Evangelho e por isso eu fui salvo. O que João deixa muito claro é que eu preciso ter uma transformação de vida. O que João deixa muito claro é que eu preciso ter uma mudança de vida em meus comportamentos. Claro que a minha humanidade, que a minha carne, ela vai sempre querer pecar, sempre querer práticas imorais, sexuais, de mentira. Claro que a briga do espírito contra a carne vai sempre estar nessa de uma evolução espiritual, da santificação. Mas não dá para aderir ao Evangelho e nada mudar. João tem dito isso. E o que precisamos continuar professando e proclamando é que só há perdão de pecados em meio a arrependimento do coração. A adesão precisa e devemos sempre estar com foco nessa mudança. Mas tudo bem, irmãos, conteúdo. Aí depois, que conteúdo é que João pregava lá nesse deserto? Entenda que nesse deserto João se vestia mal, ele comia mal, ele estava em um local extremamente desafiador, e as pessoas vinham até ele, e ele começava a pregar esse evangelho, e pessoas se convertendo e sendo batizadas por arrependimento e perdão de pecados. Mas que conteúdo era esse, Stanley? Veja aí no verso 7. Qual o conteúdo que João pregava para preparar o povo para o nascimento de Cristo? Vamos lá? Então João dizia às multidões que saiam para serem batizadas por ele, que saíam. Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não comecem a dizer a vocês mesmos, temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, o que devemos fazer? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados, e eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntavam, e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, e contentem-se com o seu salário. João, ele batizava multidões com foco no perdão de pecados, enquanto ele dizia para uns, faça o seguinte, tem uma túnica, divida com quem não tem. A outros ele dizia, não cobrem nada além do que foi estipulado. A outros ele dizia, não
pratiquem extorsão, contentem-se com o seu salário. Ele não estava dizendo que o povo teria que se esforçar para que ganhasse a salvação por ser bonzinhos. Não, o que ele estava dizendo era que quando eu me arrependo e sim, não a adesão, mas a conversão, as evidências da minha vida precisam mudar. E essas mudanças e essas evidências, elas precisam ser consequências do encontro com Cristo, com o menino que nasceu, com o Natal. Ele estava pregando novamente esse arrependimento e esse perdão de pecados a esse povo. E diz o texto que o povo ia chegando, ia compreendendo e ia se batizando. O povo ia chegando, ia compreendendo, ia se batizando. E o caminho de Cristo ia sendo preparado por João. Nós somos também os preparadores desse caminho. Nós somos também aqueles que professam, proclamam a mudança de vida por meio do encontro com o menino que nasceu, com o menino que morreu, com Jesus que sofreu, com Jesus que subiu, o Jesus que foi visto por centenas de pessoas depois que ele ressuscitou. E o Jesus que vai e foi nos preparar lugar, e estaremos com eles, ele voltará nas nuvens, e nos encontraremos em um local onde o governo dele vai ser expandido para todos os que creem. Essa é a mensagem. Mas enquanto o primeiro ponto é conteúdo, repete conteúdo. Acaba chato. O segundo ponto vai ser o anunciador, repete, o anunciador. Quem é anunciador? Sou eu, diz, sou eu. Sou eu. Lá no verso de número 4 e 5, dá uma olhada aí. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Os 4 evangelistas, irmãos, apontam aqui para a profecia do livro de Isaías, que está em Isaías 40, verso 3 e 5, que é quase a mesma coisa, tá? Que diz lá em Isaías, uma voz clama, no deserto preparem um caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada e juntas todas as pessoas verão, pois o Senhor quem fala. É por isso que a mensagem do advento abriu esses caminhos. Mas antes de relatar o ministério de Jesus, Lucas disse algo sobre João. Ele primeiro tinha uma função que era de servir como instrumento de Deus na preparação desses corações. A segunda missão de João seria introduzir o Messias ao povo. Primeiro, preparação do coração. Depois, introduzir o Messias ao povo. E depois, batizar os arrependidos para a remissão de pecados. Os arrependidos que receberam o perdão dos pecados. Primeiro, preparar o coração do povo. Depois, introduzir Jesus e seu ministério. Olha que responsabilidade. E depois, batizar os arrependidos. Isso foi um processo. Prepara o coração, introduzo Jesus e batizo. Prepara o coração, introduzo Jesus e batizo. E ele foi nesse processo de forma cíclica, e as pessoas vão se convertendo e se batizando, e a preparação e o advento, e Jesus chegando. Não precisamos necessariamente, irmãos, viver nesses desertos, nessas escassez. Não precisamos necessariamente viver nesse cunho político em que não há espaço de fato para um senhor dos senhores, porque alguém ou algum governador mandou matar todos os bebês. Mas, irmãos, vivemos em tempos difíceis para o Evangelho, vivemos em tempos difíceis para os governantes, vivemos em tempo em que a sociedade busca a solução dos problemas sociais em tudo, e a todo momento surgem filosofias, definições,
métodos, oi? Métodos, filosofias, definições, a todo momento surgem pessoas, homens com mais e mais métodos para resolver o problema da humanidade. Me parece que Jesus está lá em cima, que Deus está lá em cima, e está dando oportunidades. Rapaz, esse cara disse que ele vai resolver o problema da humanidade. Deixa ele resolver, o cara vai para lá, vem para cá, inventa uma munganga, inventa uma ideia, inventa uma filosofia, e essa filosofia entra e sai, não dá certo, e daqui a pouco, me parece que Jesus vai dizer, rapaz, a humanidade fez de tudo para resolver o problema social dela. Quando nada mais der certo, entenda uma coisa que vai se cumprir: todo joelho se dobrará, e toda língua haverá de confessar que Jesus é Senhor, porque a humanidade tentou de todas as coisas, mas a partir daí só haverá espaço para um rei, que é Rei dos Reis, e para um Senhor, que é Senhor do Senhor, e para um governo, que é governo dos governos. Ele virá buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nesse ponto, o Senhor nos coloca como anunciadores. Primeiro, o conteúdo. Qual é o conteúdo? Arrependam-se para perdão de pecados. Depois, com foco no anúncio, assim como João, somos anunciadores. E Paulo fala muito bem isso aqui, no texto de Romanos 10, quando ele diz: mas como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. João é chamado para o anúncio das boas novas. Nós somos chamados para o anúncio das boas novas. E não é o anúncio do 25 de dezembro. É o anúncio do menino que transformou a humanidade. João é chamado para o anúncio do arrependimento por perdão de pecados. Nós fomos chamados para o arrependimento por perdão de pecados. É bem simples. Fomos chamados. Até sabemos disso, mas às vezes a gente precisa falar e não fala. Ou então a gente diz que não tem habilidade. Eu não sei falar, eu não sei pregar no microfone, eu não sei tocar um instrumento. E João poderia olhar para Deus e dizer um monte de coisa: eu não tenho o que comer, a não ser gafanhoto, formiga, sei lá o que mais que ele comia. Eu não tenho o que vestir, porque as minhas vestes estão sem condições. E a minha casa é areia para todo lado. Eu tenho que pregar no deserto. Então ele podia dar um monte de desculpas, e nós também damos. Mas João não fez isso. E depois vamos ver o que João foi considerado. João assume a sua posição de ser propagador dessa boa nova e de ser preparador do ministério de Cristo. E pessoas são abençoadas. Ele assume a posição de ser o anunciador. E nós precisamos assumir a posição de anunciadores de Cristo, de anunciadores da boa nova, de anunciadores do perdão e por arrependimento. Nós precisamos tomar para si essa nossa missão e essa nossa função. E uma vez que entendemos-nos como anunciadores, e uma vez que entendemos o conteúdo simples e básico que precisa ter a partir de nós fidelidade, que é perdão de pecados por arrependimento, nós lidaremos, nós nos acostumaremos no dia a dia com os efeitos disso. Quando João começa esse processo de preparação, de advento e de batismo, as pessoas começam a ser batizadas e as pessoas começam a vir até ele. Quando eu começo a falar de Cristo e do seu advento e de Cristo que nasceu e da boa nova para o meu amigo, para o meu trabalho, para onde eu passo, eu vou ser impactado por um resultado e um efeito desse evangelho nas pessoas. E o cara que peca não vai mais pecar, e o cara que fazia não vai mais fazer, e o cara que traía não vai mais trair, e a gente vai caminhar essa caminhada linda. Se eu caio, tu levanta, se tu me levanta, se tu cai, eu te levanto, e a gente vai prosseguindo, se santificando, e o Senhor nos conduzindo seguros e rumo ao alvo da soberana vocação. Mas aí, primeiro o conteúdo, depois o anúncio, e terceiro,
os efeitos, repete aí, os efeitos. Mais uma vez, os efeitos. Os efeitos de um coração que se rende a ser anunciador, de um coração que entende o conteúdo que precisa ser pregado, e de um coração que se rende à necessidade de se doar a Cristo. Que efeitos são esses? Lucas 3, a partir do 18 até o 20, vou tomar água. 18 aí. João anunciava as boas novas ao povo, exortando-os com muitas outras palavras. No entanto, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Os efeitos de cumprir a missão de Cristo, às vezes eles não são bons, do ponto de vista da loucura do Evangelho, do ponto de vista dos benefícios pessoais que a gente pode ter com isso. Entender que existe um conteúdo a ser pregado, arrependimento para o perdão de pecados. Entender que eu sou parte desse anúncio para outras pessoas. Pode não nos colocar perante uma sociedade como pessoas tão legais assim. Sabe, parece que o cara pode, de uma hora para outra, passar a ser o caretão. Cadê os adolescentes aí? Não, lá na escola, o cara que começa a falar de perdão de pecados e de arrependimento, vai passar a ser o caretão. Esse bicho aí não é mais desenrolado não, meu irmão. O bicho é mais desenrolado não. Esse bicho aí falava sobre as boizinhas e agora está falando sobre arrependimento e perdão de pecados. E ele começa a falar para outros, né? E é difícil, sim, é difícil. Meu irmão, não faça isso aí não. Não bota no amigo não, meu irmão. Isso aí não é coisa de cristão, não. Jesus ensinou isso, mas no trabalho, enquanto adultos, também, na hora da propina, na hora da mentira, na hora dos escândalos, na hora dos desejos sexuais, e repreender os outros dizendo, é preciso arrepender-se para perdão de pecados. Isso pode nos trazer uma aversão da sociedade. E o que é loucura para nós, o que é loucura para outros, isso é esperança para nós. Não há lá fora um homem com seus 40, 50 anos que foi fiel à sua esposa a vida toda e nunca traiu sua esposa, casou virgem e é virgem até hoje. Isso lá fora é uma doideira, não existe. Entenda, irmãos, temos que bater nos peitos e dizer, procure dentro da igreja. Procure dentro da igreja que você vai achar, porque é preciso se arrepender para perdão de pecados. É fácil para a igreja? Nunca. É fácil para a igreja? Jamais. Mas é possível arrepender-se e ter os pecados perdoados. E o que acontece aqui nesse contexto, irmãos? Diz que João anunciava as boas novas, exortando. No entanto, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, o poderoso, por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as outras coisas mais que tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. E sabemos que um tempo depois, o mensageiro do advento foi o quê? Assassinado. Sabe o resultado de João para esse cara que se reconheceu enquanto o conteúdo do evangelho, perdão de pecados, o anunciador? Morreu. João morreu. Morreu. Sabe o resultado de quem preparou? Mas entenda, João estava pouco se lixando para a sua morte. João, meu amigo, ele estava referendado pelo próprio Jesus. João estava anunciando o ministério daquele que era historicamente o maior, simplesmente o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E quando a gente falar sobre pecados para alguém e sobre pecados para um amigo, a gente pode sim, de fato, cair nessa. E João, inclusive, poderia chegar lá em Herodes, e aí, Herodes, qual é o problema? Pecado, é? É? A mulher é? É? Ah, tá certo. Faça o seguinte, levanta a mão.
Você quer aceitar Jesus como Salvador? Levanta a mão, Herodes. Levanta a mão, vou orar por você, pronto, teus pecados estão perdoados. E aí ele poderia ter uma adesão pela pregação, mas não uma conversão. João disse, ei, não. Nada disso, você é poderoso, você pode até mandar me matar, você está aí no seu trono, mas existe um rei dos reis e um senhor dos senhores que é maior do que você, e é necessário que você se arrependa dos seus pecados, para perdão desses pecados, e eu te batizo. Se você se arrepender, eu te batizo, mas se você não se arrepender, você vai ser condenado eternamente. Ele dá uma mensagem dura, e aí ele morre. E aí ele dá uma ordem contra João, que acaba com a própria vida de João. Somos mensageiros desse advento e precisaremos arcar com as consequências de uma pregação louca, mas também arcar com as consequências de uma vida, com os benefícios de uma vida distante do pecado, de uma vida em luta contra o pecado, uma luta constante contra o pecado, uma luta constante contra tudo que nos distancia do Senhor. E a banda pode vir, porque hoje o culto é um pouco diferente. Vou bater meu tempo, ó. Tem um momento diferente no final do culto hoje. Então a banda já pode vir, tá? Somos, assim como João, mensageiros das boas novas. Assim como João, o Senhor nos chamou para pregar o arrependimento e perdão de pecados. Nos enquanto anunciadores dessa palavra, e quando a gente começar a cumprir o nosso ministério, muitas coisas boas haverão de acontecer, muitos corações haverão de ser rendidos, batizaremos muitos, segundo a instrução de João, mas também sofreremos muito em torno daquilo que o mundo acha que não é para mudar, não é para pregar, não é para denunciar. A denúncia do pecado trará sim para nós consequências ruins, sim, mas o advento, o tempo de advento é o tempo, irmãos, de pararmos e em direção ao 25 de dezembro, que culturalmente é o Natal, mas principalmente em direção a esse Jesus que todos os anos, todos os dias, todos os meses, todas as semanas nos chamam para, assim como João, sermos esse anunciador. E aí, irmãos, em um momento de prisão, João chegou a enviar seus discípulos a Jesus, perguntando se esse Cristo era realmente Ele mesmo. Há quem entenda nisso um momento de dúvida no mensageiro, mas Jesus afirma nesse momento o caráter de João. Mateus, vamos terminar? Mateus capítulo 11, verso de 2 a 11. Você pode abrir aí? Só para a gente finalizar. Mateus capítulo 11, verso de 2 a 11. Olha o que acontece aqui, e olha a postura de Jesus em relação ao João, o anunciador. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhes perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar a outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. O evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar à multidão a respeito de quem? De João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Afinal,
O que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o seu caminho diante de você. Em verdade, lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Finalização. Em verdade, lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João era tão pequeno que era grande. Ele disse que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior. Mas o menor no reino dos céus era maior do que ele. Sabe, quando a gente pega esse microfone, o pastor está viajando e eu sou o pregador. João estava ligando para isso. Eu sou o tocador. João tinha um coração tão humilde, focado no advento, focado no anúncio do Cristo, que ele era tão grande, que ele era tão pequeno, que conseguia ser o maior. Ele era tão pequeno, que conseguia ser o maior. Vestido estranhamente, comendo coisa estranha, em um local estranho, ele foi o maior entre os nascidos de mulher. O Senhor nos chama para juntos, influenciados por João, sermos também mensageiros e anunciadores dessa volta de Cristo. As boas novas continuam aí. O Senhor haverá de resolver o problema da humanidade. Ele está restaurando todas as coisas. Repete aí. Ele está restaurando todas as coisas. Mais uma vez. Ele está restaurando todas as coisas. Os restaurados se encontrarão com Ele em glória, porque fomos perdoados por causa do arrependimento. Ele plantou em nós a fé. Ele nos perdoou. E nós vivemos um processo de santificação. Enquanto isso, Ele está restaurando todas as coisas. As boas novas estão aí. Quem crê, diz amém. Quem não acredita, verá. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele restaurou todas as coisas. Haveremos de viver esse momento.